Terceiro ano. Vamos começar a nossa aula de hoje. Hoje a nossa aula será de geografia e vocês vão colocar a apostila na página 195, que nós vamos falar sobre a utilização e a conservação dos rios, né? O que é um rio? Um rio é uma corrente de água que se desloca na superfície da terra através de um leito. E o rio, ele sempre corre de um lugar mais alto para um lugar mais baixo. E ele termina, ou seja, o seu destino final é sempre o oceano ou o mar, né? Vamos lá. E esses rios, eles são importantes? Sim ou não? Claro que sim. Os rios, eles são muito importantes para a nossa vida, porque eles são fonte de água para a nossa vida, né? A água, ela é utilizada na agricultura, na indústria, nas nossas casas e em todos os aspectos da nossa vida. E essa água, ela vem dos rios. Então, agora a gente vai estudar algumas das utilidades de um rio, que fazem com que o rio seja muito importante. Vamos lá. Irrigação na agricultura, né? Sem a água dos rios para irrigar as plantações agrícolas, não chegaria alimento na nossa mesa, né? Na nossa casa. Outra coisa, nós temos também as usinas hidrelétricas, né? As usinas hidrelétricas, elas utilizam a força da água para gerar energia elétrica que chega até as nossas casas. Então, se o seu celular, se o seu notebook está funcionando agora, é porque tem energia elétrica na sua casa. E se tem energia elétrica na sua casa, essa energia foi gerada através de uma usina hidrelétrica que utiliza a água de um rio para produzir essa energia. Para que vocês possam entender como é que a água do rio vira energia elétrica, para que a gente possa acender uma luz, ligar a televisão, fazer funcionar o celular, o notebook e tudo mais, eu vou mostrar para vocês agora um vídeo. Vamos lá? Como funciona uma usina hidrelétrica? O Zeca adora videogame e é o campeão entre os amigos. O pai do Zeca é escritor e trabalha em casa usando o laptop. A mãe do Zeca fica preocupada e sempre prepara um cafezinho para ele. Agora, você tem ideia que o videogame do Zeca, o laptop do pai do Zeca e a cafeteira da mãe do Zeca têm em comum? A energia elétrica. De onde ela vem? Pode-se conseguir energia elétrica de várias formas. Queima de petróleo, carvão ou gás, fissão nuclear. Até o movimento das águas de um rio é capaz de gerar eletricidade. É isso que faz uma usina hidrelétrica. A energia produzida em uma hidrelétrica é uma das mais limpas e seguras que existem. A emissão de poluentes é muito baixa, ao contrário do que acontece em usinas a óleo e carvão. Isso porque a matéria-prima utilizada para produzir energia é água, um combustível praticamente inesgotável. O processo não é assim tão difícil de entender. Olha só, depois de um estudo cuidadoso para não prejudicar o meio ambiente, a água do rio é represada por barragens. Elas controlam o nível da represa. Se chover muito, as comportas se abrem e dão vazão ao excesso de água. A água represada entra com grande pressão em um aqueduto e segue em direção às turbinas, que são as responsáveis pela geração de energia. A turbina é formada por pás. A água passa e gira essas pás que, presas em um eixo, acionam o gerador da usina, transformando energia mecânica em energia elétrica. O transformador aumenta a tensão da energia, permitindo que ela viaje pelos fios e chegue até as casas, prédios, escolas, lojas e até o videogame do Zeca, o laptop e a cafeteira dos pais dele. Mas você deve estar se perguntando, o que aconteceu com toda aquela água que moveu as pás das turbinas? A resposta é nada. 100% dela é devolvida ao rio com a mesma qualidade de antes e pode ser usada para consumo humano, processos industriais e até para abastecer outra usina hidrelétrica instalada mais à frente no curso do mesmo rio. O avô do Zeca, por exemplo, tem um sítio bem pertinho de uma usina hidrelétrica. E o Zeca nem imagina que a água que gera energia para o videogame funcionar é a mesma água que irriga a horta do avô dele. A Eletrobras está de olho em tudo isso e trabalha para impulsionar o desenvolvimento sustentável do Brasil em harmonia com o meio ambiente, produzindo energia limpa para quem mais precisa. O Zeca, o pai do Zeca, a mãe do Zeca, o avô do Zeca e você.
vocês já assistiram o vídeo e já sabem como que funciona uma usina hidrelétrica, vamos continuar. Os rios também são utilizados para navegação através das hidrovias. O que são hidrovias? São rotas de navegação através dos rios, né? Aqui na nossa região não é muito comum. Por quê? Porque a gente costuma ir de um lugar para outro, de uma cidade para outra, através das rodovias, que são as estradas. Então, a gente pega o nosso carro e vai. Mas, por exemplo, lá no meio da floresta amazônica, nas populações, nos pequenos povoados que existem lá, as crianças elas vão para escolas de barco, através das hidrovias, ou seja, através das rotas, através dos rios, ok? Para que um rio possa abrigar uma hidrovia, ele tem que ser um rio fundo, ele não pode ser raso, porque se ele for raso, muitas vezes o barco não consegue navegar através dele. Continuando, a importância dos rios e a poluição das águas. Bom, meninos, vocês já perceberam que os rios são muito importantes para a nossa vida, né? Que não dá para viver sem os rios, porque eles fornecem água para tudo que a gente precisa. Mas mesmo assim, o homem ele tem causado a poluição frequente de todos os rios do planeta. E isso é muito ruim, por quê? Porque essa água poluída, essa água cheia de sujeira, ela não vai ser boa para a gente, ela não vai ser boa para a nossa saúde. Então, nós devemos cuidar de todos os rios. Por quê? Porque se a gente poluir esses rios, se nós causarmos a poluição desses rios, eles não vão fornecer água de boa qualidade para a nossa sobrevivência. E aí, nós é que seremos prejudicados, né? Tá bom, tia Letícia, mas como que a gente vai fazer, então, para poder ajudar a poluição, acabar com a poluição dos rios? Aqui tem algumas medidas, como por exemplo, não jogar lixo nos rios, não jogar lixo na rua também, porque muitas vezes o esgoto das cidades ele é canalizado para os rios. Se você joga lixo na rua, quando chove, esse lixo passa pelo bueiro, pela tubulação e vai para o rio. Então, assim, não jogue lixo na rua. E também no caso das indústrias, as indústrias elas devem fazer o tratamento do esgoto. Não só as indústrias. A cidade, o governo municipal da nossa cidade, ele também tem que fazer o tratamento do esgoto que sai das nossas casas. Agora eu vou contar para vocês a história desse rio aqui, que é o rio Tâmisa, né? O rio Tâmisa, ele fica em Londres, lá na Inglaterra. Olha aqui uma imagem dele. Esse rio tão lindo que vocês estão vendo, com essa ponte maravilhosa, né? Ele já foi considerado o rio mais poluído do mundo. Mas, graças a um investimento por parte do governo de Londres, ele foi limpo e recuperado e hoje ele não é mais um rio poluído. Nossa, tia Letícia, que legal! Então, se a gente poluir o rio, a gente pode limpar ele? Pode. Só que esse é um processo que custa muito, mas custa muito, muito, muito dinheiro. Vocês não têm noção do quanto de dinheiro que isso custa. Então, o mais fácil é a gente não poluir, ok? Depois que o rio Tâmisa foi despoluído, o rio mais poluído do mundo é o rio Tietê, que fica no estado de São Paulo, aqui no Brasil. Tanto que o governador do estado de São Paulo foi até Londres, na Inglaterra, para poder saber de quanto foi o investimento e o que foi feito para despoluir o rio Tâmisa. E existe um projeto para fazer a despoluição do rio Tietê aqui no Brasil. Continuando, vamos aos exercícios. O exercício de número 1, nós não faremos agora. 2. Você vai escrever nessas linhas com as suas palavras o que são rios. Então, o que é um rio para você? Escreve aqui. 3. Você vai citar algumas utilidades que evidenciam a importância do rio. Eu quero 2, tá bom? Então, aqui vocês vão citar 2 utilidades dos rios. 2 fatos que a gente usa o rio, né? Exercício 4. Ao estudar a utilização e a preservação dos rios, você aprendeu a respeito de um rio da Europa
que já foi muito poluído, mas passou por um processo de despoluição e atualmente é limpo, utilizado pela população que vive nas suas proximidades. Qual é este rio? Leia as alternativas e marque a alternativa correta. De acordo com os itens descritos a seguir, encontre no quadro de letras as palavras que correspondem a benefícios gerados pelos rios. Então, olha aqui, geração de energia elétrica. Quem gera energia elétrica? As hidrelétricas. Então, é isso que você vai procurar no quadro de letra, a palavra hidrelétricas. Rotas para as embarcações. O que são as rotas para as embarcações? São as hidrovias. Então, você vai procurar hidrovias no quadro de letras. Utilização na agricultura. Para que os rios são utilizados na agricultura? Para irrigação. Então, você vai procurar a palavra irrigação, ok? Aqui, exercício 6. Como podemos combater a poluição dos rios? O que a gente pode fazer para evitar a poluição dos rios? A resposta dessa pergunta está aqui nessa página bem grifada. Você pode ler e depois responder. E o exercício 7, nós não faremos hoje, ok? Meninos, por hoje é só. Assim que você terminar suas atividades, você vai tirar foto dessas páginas para a tia Letícia e vai mandar para a tia Letícia fazer a correção, ok? Um beijo para vocês e até a próxima aula.